bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês passaram a noite? Como é que vocês passaram a manhã? Vamos continuar esse estudo muito legal aqui. Acho que eu vou colocar o microfone para ficar melhor para vocês. Adorou ontem, né? Eu também gostei muito. Eu acho que vai ficar melhor para vocês com o microfone. Todo mundo tá me ouvindo bem? Todo mundo tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu vou ver se eu consigo esse livro pra vocês em PDF. E aí vocês vão me mandar o e-mail de vocês e eu vou enviar pra vocês. Eu acho que eu vou conseguir. E aí a gente vai poder acompanhar todo mundo junto, tá bom? Ótimo, vamos lá. Então, aproveita esse aviãozinho e envia para as pessoas, para seus amigos, chama todo mundo para cá. Esse aviãozinho é para você, para a gente chamar as pessoas que a gente quer que compartilhe com a gente alguma coisa boa. Então, vamos lá. Aqueles que estão chegando agora, esse aqui é um estudo que a gente começou ontem, desse livro, Conversando com Deus, parte 1, é uma trilogia, é um diálogo entre Deus e o autor. Esse autor estava muito chateado, porque todas as áreas da vida dele estavam muito ruins. E ele então decidiu mandar uma carta para Deus, perguntando por que isso está acontecendo na minha vida, por quê, o que eu fiz. E ele muito chateado, perguntando, ele só escreveu mesmo para desabafar. De repente a mão dele começou a responder as perguntas que ele mesmo fazia. E ele começou a perguntar e ele intuía e respondia. Então, o gato chegou aqui, ó, gente. Meu gato tá aqui do lado da gente. Então, peraí, gato. Fica quieto aí. Então, vamos lá. A próxima pergunta. Continuando. Vocês querem que eu faça um resumo rápido do que a gente viu ontem? A gente viu coisas bem importantes. Eu vou falar só umas coisas básicas que a gente viu ontem, certo? A gente viu Deus perguntando, o autor perguntando para Deus, com quem você fala? E aí Deus respondeu, a pergunta melhor não seria com quem eu falo, porque eu falo com todo mundo. A pergunta seria, não é com quem falo, mas quem me ouve. Então é a primeira coisa para a gente pensar, né? Será que a gente está disponível para ouvir a essa voz de Deus? Aí ele fala que a gente dá muito atenção às palavras, mas a gente não deveria dar atenção às palavras, porque as palavras são apenas símbolos. A gente deveria dar atenção... Mami? É melhor você assistir daqui. Não, gente, minha mãe tá assistindo do meu lado, a minha live do meu lado. Porque a minha voz fica dupla. Vem pra cá. Que comédia, minha mãe. Então, a segunda parte que Deus fala é que a gente dá muita atenção às palavras e que a gente deveria dar atenção à experiência, ao que a gente sente. Porque a verdade, ela está por detrás de todas as palavras, dos sentimentos mais profundos e dos pensamentos. E que a gente deveria entender a verdade
Olha, com frequência, contudo, ela está oculta, a verdade está oculta em seus sentimentos mais profundos. Aí está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com os seus sentimentos e lhe mostrarei como, se quiser. E aí ele vai começar a falar, ele fala tudo sobre os pensamentos, e aí ele fala: eu me comunicarei com você sempre através do pensamento mais elevado. Esse é o gato, gente. Através do pensamento mais elevado, da palavra mais clara e do sentimento mais nobre. É aí que a gente vai perceber a comunicação quando é com Deus e quando não é com Deus. O pensamento mais elevado, a palavra mais clara e o sentimento mais nobre. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele que se chama amor. Aqui chamam de amor. Ok, só resumindo, ele falando que Deus sempre esteve ali. Foi muito lindo essa parte, ele falando que por que Deus não aparece para todo mundo, né? E ele fala que ele sempre aparece de todas as formas para a gente não achar que Deus é uma coisa única. Se ele fosse aparecer de uma forma, a gente ia pensar que ele era só aquilo. E por isso ele aparece de todas as formas, de forma imaterial. Ok, vamos continuar então. Tem uma parte muito linda que ele fala que ele nos deu livre-arbítrio para escolher e decidir livremente, que ele nunca fará, ele nunca dirá o que a gente tem que fazer, porque ele nos deu livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente deve fazer, e que ele está sempre ali do nosso lado. Então, a gente continua. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece. Isso é o autor que perguntou. Lembra, a gente estava lendo sobre a prece, que ele fala que em vez de a gente pedir, a gente deve agradecer como se aquilo já estivesse acontecido. Porque se a gente pede, reconhecendo que a gente não tem, o que a gente vai manifestar é o não ter, que é o que a gente pensa que vai acontecer. Então, se a gente pensa, eu não tenho isso, Deus, eu gostaria de ter, a minha mente está construindo, eu não tenho isso, eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então, que a gente vai manifestar aquilo que os nossos pensamentos estão projetando. Então, o autor pergunta: quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo o que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece? Aí Deus responde: se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras e talvez, mas agora não para o restante, está enganado. Seguindo que as regras ele decidiria. Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador. Sim, Duda, isso mesmo. Deus é o observador, não o Criador. Olha que coisa importante isso aqui, hein? E ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. E aí, deixa eu ver se é o autor aqui. Não é função de Deus criar, Deus continua falando. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto através do poder que ele lhe deu, do livre-arbítrio.
Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Nesse sentido, seu desejo para ti, olha só, gente, que coisa. Nesse sentido, seu desejo para ti mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo, Deus respondendo, tá? Eu não me importo com o que fazem e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Vocês se importam com o fato de brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que eles estão totalmente seguros. Isso. Vocês os colocaram em um ambiente que consideram bom e bastante adequado. Duda fala, nesse momento, nossas reflexões é justamente para pensar no bem e no mal que existem em nós. Vamos lá, que a gente vai chegar nesse bem e mal em algum momento aqui. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem. Mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com que eles decidirem brincar no dia seguinte. Vocês estão entendendo isso aqui? É muito profundo. Como o livro todo é muito profundo. Ele está dizendo que ele não decide por nós, ele não se importa com o que nós estamos fazendo, porque ele tem a consciência de que tudo isso aqui é uma grande brincadeira e que nós estamos muito na verdade, a verdade mais elevada é que nós estamos seguros. E vocês vão entender o que ele está falando depois. E é como se nós estivéssemos colocando nossos filhos para brincar. E deixa eu tirar o gato. Vem cá, gato, vem. É como se nós estivéssemos colocando nosso filho para brincar. E nessa brincadeira, a gente não está preocupado se eles vão brincar de esconde-esconde, de picula, de pega-pega, de isso, daquilo. A gente não está preocupado porque é uma brincadeira. Então a gente sabe que os nossos filhos estão seguros, é apenas uma brincadeira. A gente tem consciência disso. Então é a mesma forma que Deus pensa. Nós, os filhos dele, que fomos criados à imagem e semelhança dele, ou seja, temos toda a luz, todo o poder, todo o amor, tudo que nós precisamos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus é, nós somos em miniatura. Então, significa que ele está em observação, ele está nos observando ali, do lado, o tempo todo. E nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher viver como a gente escolhe viver. Vamos lá. É claro que os pais, sempre esperarão que eles não se machuquem. Mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los. É porque ele fica batendo a mesa. O gato que fica querendo estar aqui do meu lado. Cadê? Mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas. Não para sempre. Não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso.
né? A gente não pode proibir os nossos filhos a fazerem o que eles querem a vida toda. A gente pode, às vezes, conter quando eles são pequenininhos, mas a gente não pode fazer a vida toda. Isso, temos o nosso livre-arbítrio. Então, a gente orienta, e é isso que Deus diz pra gente, que Ele é quem você tem que perguntar quem me ouve. Então, Ele tá o tempo todo orientando e a gente ouve ou não ouve, escuta ou não escuta. Então, é claro que dirão aos seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de se importar com o resultado. Essa é a dicotomia. Não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado do processo, que chega perto à definição da dicotomia divina. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem mesmo com o resultado final, porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou o seu maior inimigo, chamado o medo. O medo é o maior inimigo do homem. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e com culpa. Então aqui dá uma informação pra gente, que o resultado final é certo. Já existe um resultado final. A gente pode não ter consciência dele, mas Deus tem consciência dele. Então Deus está ali. A gente vai entender isso mais pra frente do livro. E se a gente não acredita que as coisas já estão, né, já vão acontecer da melhor forma e que vão acontecendo sempre da melhor forma, a gente ativa o medo e a culpa. Vamos lá, vamos pra frente. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então, como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirme que Deus é o Todo-Poderoso. E então criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo de a vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginaram um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. O que ele está falando aqui? A guerra entre Deus e o demônio, né? Que a gente criou. Ele está falando que a gente criou isso. E que a gente ainda criou que Deus poderia perder essa guerra. Então, ele está dizendo também que Deus combina a perfeição entre intenções e resultados. E que ele está ali, entendendo tudo. E que ele está vendo já o final, ele já sabe o que vai acontecer. Nós não, mas ele já sabe, então ele está tranquilo. Mas a gente não acredita nisso, então a gente não tem essa fé, né? A gente entra no medo, na culpa e nessas criações. Aí ele continua, isso vai contra tudo o que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa, vocês vivem com as suas ilusões. E por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas, e se tomassem uma nova decisão, qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda.
Eu acredito que o medo não nos dá certeza da fé. Sim, o medo tira todas as coisas boas, né? Olha só, para quem não sabe, Buda significa o iluminado. Muitos seres tiveram o título de Buda. O mais conhecido que nós, o que mais a gente tem conhecimento é Siddhartha Gautama, o Buda. Mas Buda significa o iluminado. Então ele está falando aqui. E se tomassem uma nova decisão, qual seria o resultado? E ele responde: eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver e o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham. E então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva. E em sua raiva elas tentariam convencê-lo de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguisse estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiriam. E quando vocês lhe dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitaram a morte, seriam considerados santos, amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir e então amar novamente, o que valorizam mais. Conversando com Deus, volume 1. Então, olha só o que ele fala aqui. É típico da natureza humana amar, depois destruir e então amar novamente e valorizar mais. Isso é nosso estado de consciência atual. Mais tarde no livro, ele vai mostrar níveis de consciências mais evoluídos, mas esse é o nível tão infantil que nós estamos. A gente, quando a gente vê alguém que está no estado de êxtase, paz e amor, a gente gera toda essa confusão para nos proteger e dizer, não, tem alguma coisa errada com ele. E aí isso é o nosso estado de imaturidade. E mais pra frente a gente vai entender mais. Através da reforma íntima vamos refletir muito sobre virtudes e defeitos, sim. E aí o autor pergunta, mas por quê? Por que nós fazemos isso? E aí Deus responde, todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, existem apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e seu mundo, como o conhecem hoje. Há 2 pontos, alfa, que é o início de tudo, e ômega, que é o final de tudo. O que torna possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os 2 pontos, essas 2 ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana e todas as outras ideias se originam dessas 2. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável, um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento. Sua força motora é a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. Então,
quando vier um pensamento, você vai perguntar o que está por trás desse pensamento, o amor ou o medo? E aí você vai identificando qual é a realidade que você vai criar depois. O ideal é que todos os pensamentos por trás do nosso pensamento sejam um pensamento do amor e não um pensamento do medo. E é isso que ele está dizendo aqui. Porque o pensamento do amor, ele subdivide-se através das virtudes. E o pensamento do medo subdivide-se nos pensamentos de inferioridades. Então, a partir desses dois pontos que vai ser subdividido, né, esses pensamentos e a nossa realidade através de uma ou outra escolha que nós fizermos. Então ele continua. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abona o amor, que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que, portanto, o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? E então sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Que bom. Então, olha quanta coisa profunda que ele está falando aqui. Ele está dizendo que a gente faz isso exatamente porque a gente não confia nesse amor que é o próprio Deus. E que por a gente não confiar, a gente fica assim, ó, medo, amor, medo, amor, medo. E aí a gente não consegue confiar, não consegue se entregar. E se a gente não confia no amor de Deus, a gente vai confiar no amor de quem? Então esse amor que a gente diz que tem é um amor muito frágil, condicionado. Porque na verdade o amor primeva é o amor pelo Criador, na nossa conexão divina e espiritual. Se esse amor foi cortado, se esse amor foi distorcido, se esse amor foi de alguma forma desconectado, a gente tem uma falha na percepção verdadeira do amor. Então a gente ama desconfiando, com medo, então a gente fica oscilando entre uma coisa e outra, e na verdade então a gente não ama verdadeiramente, porque a gente está desconectado desse amor. Deus e amor é uma palavra única, é uma coisa só. Então eu sempre peço a Deus, assim, de tempo em tempo, assim, eu sempre peço para Deus, me ensina a amar novamente. E eu visualizo naquele momento eu recebendo e vivendo a minha vida com amor. Eu recebo o amor, eu posso amar, eu sei como amar a mim, ao outro, as pessoas com as suas diferenças. É o grande aprendizado da humanidade, é voltar a amar. Mesmo as pessoas que acham que sabem amar, não sabem. Existem pessoas que têm mais acesso ao amor do que outras. Porque enquanto a gente tiver inferioridades, enquanto a gente tiver medo, a gente de alguma forma, enquanto a gente tiver inferioridades e tiver medo, de alguma forma a gente tem uma separação do amor pleno, que é o amor incondicional. A gente está vivendo o amor condicionado. E vamos lá. Porque a primeira coisa com que se preocupam... Peraí, onde é que eu estava?
Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? Quer dizer, a gente pensa, né? A gente pensa, Deus me abandonou. Então, se a gente acredita nisso, a gente vai acreditar que as pessoas vão fazer isso. Então, a gente vai viver sobre tensão o tempo todo. E então sucede que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu o amo é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabam de encontrar. E é por isso toda a ação. Olha, gente, isso aqui é um tesouro. E é por isso toda a ação, toda a ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. É exatamente isso, uma das coisas que eu trabalho no curso. Eu tenho um curso que eu dou sobre relacionamento amoroso, como reencontrar o amor no casamento, a paixão e o amor no relacionamento. E eu ouço exatamente isso aqui no subconsciente das pessoas que eu trabalho, que quando a gente tem o amor do outro, a gente se prende a esse amor, porque agora a gente tem medo de perder esse amor. Então a gente tem muito medo de amar verdadeiramente. Lá no nosso subconsciente, a gente tem muito medo de amar de verdade. Porque se a gente amar de verdade, a gente vai estar tão aberto a esse amor que aí a gente vai ter medo de perder esse amor. Então a gente já entra no modo defesa. Eu tenho que manter, ou eu tenho que afastar, ou eu tenho que manter, eu tenho que bolar coisas para deixar o outro mais perto, para aprisionar o outro, para fazer o outro se encantar mais e mais por mim, para fazer eu ficar cada vez mais linda, maravilhosa. E a gente começa a pensar tanto que vai estragando. Ou a gente vai para esse lado, ou a gente vai para o lado, não, deixa eu me afastar aqui um pouquinho, eu tô amando demais, eu tenho medo de amar demais, deixa eu botar umas barreirazinhas, deixa eu criar umas confusões. E às vezes tudo isso é inconsciente. Tudo isso que a gente faz é pela falta de confiança no amor verdadeiro, que está dentro de nós, que não tem nada a ver com o outro, como a gente está... exatamente, amar o próximo como a ti mesmo, que a gente está descobrindo aqui agora. Então vamos lá. Contudo, se soubessem quem são, olha só. Se nós, né? Ele fala, se vocês soubessem quem são, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são. E se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo sua mãe e seu pai. Então, uma pessoa uma vez me perguntou, Fran, o que é centelha divina? Porque eu falo muito isso nas meditações de manhã. A centelha divina é exatamente essa parte de Deus que tem dentro de cada um de nós. A gente tem uma parte imaculada, completamente original dentro do nosso coração. E essa parte está aí disponível, mas a gente praticamente não acessa. É muito raro as pessoas acessarem esse lugar. Esse lugar está aí dentro da gente, com todas as respostas que a gente quer, com toda a força para transformar a nossa vida. Então, esse lugar de luz, de paz e de amor está dentro da nossa alma, lá no fundo do nosso peito. Então, esse lugar a gente chama de centelha crística, essência divina. A gente chama de eu sou, que é o verbo divino. A gente chama de centelha crística. Então, é a parte de Deus imaculada que tem dentro da gente. Se a gente faz um exercício de todos os dias, entrar nesse lugar e
trazer intimidade e escuta para esse lugar, a gente vai estar conversando com Deus todo o tempo. Então a gente não sabe quem a gente é. E quem a gente é? A gente é filho, criação do toda a luz, do Todo-Poderoso que é Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se Deus é plena luz, nós somos plena luz. Se Deus é plena perfeição, nós somos plena perfeição. E nós somos tão poderosos e perfeitos que nós criamos o que a gente quer, até imperfeições, ilusões das imperfeições. É como se você tivesse um filho perfeito e que vai brincar com um amiguinho de, sei lá, de um mendigo que não tem recursos, que não tem família, que tá na rua. O seu filho foi brincar. Imagina que ele ficou brincando durante muito tempo e se esqueceu que ele não era aquilo. Se esqueceu. Ele começou a acreditar que ele era aquele mendigo. E ele começou a se comportar como aquele mendigo. Mas isso jamais vai tirar dele a verdade que ele é seu filho, que tem uma casa linda para ele, uma família que ama, amor, comida, lar. Quando ele sair da brincadeira, ou quando você como pai chamar ele, ele vai, nossa mãe, eu tinha esquecido, eu pensei que eu era aquele mendigo, fiquei tanto tempo brincando com meu amiguinho que eu pensei que eu era aquele mendigo. E é assim que nós estamos. Nós nos esquecemos quem nós somos e nós vestimos uma percepção, uma máscara de um teatro que o ego, a gente precisou desse ego, que é a característica da personalidade. Ele também fala sobre o ego aqui, em algum momento. Então a gente acreditou que nós somos esse ego, a gente esqueceu, mas isso não nos tira a nossa origem, não nos tira a nossa perfeição. Não nos tira a luz e o amor que nós somos. Nós existimos por detrás de todas as máscaras e ilusões que nós mesmos criamos. Só que enquanto a gente vive essa fantasia, ela vai ser a nossa mais pura realidade. Porque nós temos o livre-arbítrio de brincar e de escolher quem nós somos nessa brincadeira. Enfim, vamos lá. Vamos continuar que esse papo é bem profundo. Vamos lá. Então, essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Ele está falando dos pais, né? O pai e a mãe. Essas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que é demais isso. Que não o suficiente aquilo. Porém, os pais não lhes disseram que é demais isso e não o suficiente aquilo, não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos, não os repreenderam em alguns dos seus momentos de maior exuberância e não os incentivaram a deixar de lado algumas das suas ideias mais fantásticas. Essas são as mensagens que vocês receberam e, embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes. E é essa experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o quê? O livro... Então, eu estou vendo uma surpresa para vocês, que eu já estou contando a surpresa. Eu vou ver se eu consigo o livro para vocês todos. E vou enviar por e-mail, mas só um pouquinho, tá? Eu só estou vendo se eu consigo ele em PDF. E aí vocês vão poder acompanhar comigo. Então, olha só, o que ele está falando aqui? Ele está falando que é porque esse livro é raro de encontrar. Muitas pessoas já procuraram eles em livrarias e não encontraram. Não é fácil encontrar esse livro. Então, mas vocês podem procurar, tá? Conversando com Deus, volume 1.
Então vamos lá, os pais, eles também estão nessa brincadeira e na fantasia, e eles também se esqueceram que eles são. Eu sou mãe, então eu também estou na brincadeira de me esquecer. Eu também não me lembro 100% de quem eu sou. Então, de alguma forma, eu passei para os meus filhos um amor condicional. De alguma forma, a gente acaba tolhindo os nossos filhos a serem quem eles são, porque a gente quer proteger os nossos filhos. E a gente quer proteger de acordo com os nossos medos e não com a verdade absoluta da energia divina. Porque a gente projeta de alguma forma nossos medos nos nossos filhos, a gente está tolhindo eles de serem a versão mais elevada do amor. A gente está incutindo o nosso medo neles para que eles se protejam. É a nossa percepção, não necessariamente isso é certo ou errado, essa é a nossa percepção, mas isso faz com que a gente viva uma vida limitada, porque os nossos pais são para nós o Deus, para a criança, a mãe e o pai é como se fosse Deus. Eu já tinha ouvido isso várias vezes, eu ouvi isso muitos anos atrás, dentro de um centro espiritualista de uma criança no mundo espiritual. Essa criança estava no mundo espiritual e ela falou para mim, para o grupo, ela falou assim, os filhos esperam dos pais o que os pais esperam de Deus. Então, para os filhos, os pais são Deus. Por quê? Por tudo que a gente já sabe. Gerou, criou, alimentou. É o primeiro exemplo, é quem coloca para dormir, é quem acorda, enfim. Os pais são os criadores daquela criança, são os nutridores, os geradores daquela criança. Então, os pais são Deus para a criança. Da mesma forma que Deus é para a gente como adulto, então tudo que os pais falam na primeira infância entra sem julgamento, sem questionamento. A criança vai acreditar em tudo que os pais falam, mesmo que seja coisas bem absurdas. Aquilo vai ficar registrado no cérebro da primeira infância. E mesmo que a criança cresça e tenha outras convicções, sempre vai ter um registro ali e vai ficar uma luta entre o que é verdade e o que não é verdade. Por isso, compreender a minha infância e entender o que eu recebi dos meus pais e liberar isso com muito amor e respeito é muito importante para que a gente possa encontrar esse estado de amor e de segurança interna. Porque os nossos pais, como eu também sou mãe, são apenas pessoas que estão ali no mesmo teatro, né? Então, nós todos estamos aqui para nos lembrar de quem nós somos. Então, vamos lá, continuando. Essas são as mensagens que vocês receberam, e embora elas não estejam de... Isso aqui eu já li. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes. E é essa experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Lemos até aqui. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dessa experiência com os pais, né? A partir do que vocês aprenderam com os pais, vocês levam para os seus relacionamentos amorosos e vocês levam para mim o que vocês sentem comigo. Dentro dessa estrutura, contam sua verdade e dizem: Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhece a dor da sua condenação? Como então poderia imaginar que fosse diferente comigo? Porque a gente faz essa projeção. Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente.
não se lembram da experiência do amor divino e por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor no mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginam um Deus que julga, que recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, apoiada em sua mitologia. Não tem nada a ver com quem eu sou. Tenho assim criado todo um sistema de pensamento, todo um sistema de pensamento sobre Deus, fundamentado na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais. Vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado, mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia, que é a nossa base religiosa. E apesar do fato de que a nova teologia queria substituí-la, seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la, porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir, é maravilhosa demais para ser aceita dentro da sua crença maior em quem e o que Deus é. Essa realidade do amor, que evidencia o medo, domina a sua experiência do amor. De fato, permite criá-la. Porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando-o do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como dispensam. Vocês aprenderam da maneira mais difícil e dizem a si mesmos que serão condenados ao sofrimento se forem vulneráveis de novo. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis. Vamos mais um pouquinho para eu explicar depois. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Olha que preciosidade isso aqui. Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso, também se condenam a não me conhecer realmente como sou. Enquanto não amarem puramente, porque vocês não conseguirão negar-me para sempre e chegará o momento da nossa reconciliação. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, não simplesmente o que dizem respeito aos relacionamentos. As decisões que afetam seus negócios, a indústria, a política, a religião, a educação dos seus jovens, os compromissos sociais de suas nações, os objetivos econômicos da sua sociedade, as escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou de dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir, todas as escolhas feitas por livre vontade que já fizeram, surgem de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem, de amor ou de medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e partilhar, e cura.
O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhe permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo o que tem, o amor dá tudo aos outros. O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso porque nada mais há a optar. Mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas selecionar. Só um adendo aqui para vocês quando ele fala que o medo, cadê? O amor dá tudo pro outro. O amor dá tudo aos outros. O que ele está falando aqui, e vocês vão entender mais à frente, não é que a gente tenha que tirar tudo da gente para dar pro outro e ficar sem nada. Mas ele está falando desse apego, a gente ter medo de doar, medo de compartilhar, medo de perder, medo de ficar sem. O amor não tem esse medo, porque o amor, quanto mais ele compartilha, mais ele tem. O amor, na perspectiva mais elevada, ele tem todo o universo infinito de abundância e prosperidade. O amor, como ele está falando aqui no livro, ele manifesta e materializa, porque ele sabe como fazer isso, tudo que ele precisa. Então ele não tem medo ele não precisa reter nada. Então ele pode compartilhar e compartilhar e compartilhar, e aquilo vai sempre se multiplicar e você nunca vai ficar em escassez. Vocês vão ver mais adiante que se a gente dá para o outro e fica em escassez, isso não é amor. Amor é quando tudo está em harmonia, principalmente você, porque você é o canalizador desse amor. Então todos estão em harmonia, inclusive você, quando a gente está escolhendo viver a partir do amor e não a partir do medo. Então vamos lá. O Senhor faz isso parecer muito fácil. Aí o autor que está falando. O Senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence. Por quê? Vocês aprenderam a viver com medo, ouviram falar sobre a sobrevivência dos mais hábeis, do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tentam ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos. De um modo ou outro, e caso se vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. Aí a gente entra numa disputa desenfreada, né? Todo o planeta. E então é claro que escolhem a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto. 2 pontos. Quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Vou repetir. Quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Eu fico às vezes imaginando assim, eu falo, meu Deus, eu fico imaginando, caramba, nós somos tão gigantes. Porque eu tenho acesso a esse conhecimento que eu estou lendo para vocês há muitos anos. Há muitos anos da minha vida que eu estudo e que eu estudei muitos tipos de religião e muitos livros. E eu fico pensando, meu Deus, nós somos tão gigantes e a gente tem todo o poder de transformar a realidade
realidade, de mudar, de materializar, de viver magia, mágica mesmo, porque nós vivemos num universo mágico e que tem múltiplas dimensões, realidades, tem tanta coisa linda pra gente descobrir nesse mundo, e a gente vive como uma formiguinha, com menos do que uma formiguinha. A gente vive como, sei lá, uma bactéria, não sei. A gente vive com uma percepção tão limitada da realidade e a gente é um gigante. A gente tem um poder divino dentro de nós de transformar a nossa realidade e a gente vive com uma limitação em todas as áreas. E como é que faz para despertar tudo isso? Uma das coisas é estudar, uma das coisas é se informar, outra coisa é meditar, escutar, voltar a pensar nisso. Deixa eu ver como eu posso escutar Deus. E lembra no começo, ontem, que a gente viu que nunca vai estar no externo, que se a gente vai buscando no externo as respostas, a gente vai estar cada vez mais longe delas, que as respostas estão dentro. Então, como é que a gente vai para dentro? Fechando os olhos, silenciando a mente, acalmando o coração, desligando a televisão, desligando os barulhos, os ruídos externos, parando de acreditar em tudo que a gente ouve e voltando à experiência, dizer: Deus, mostra-me a verdade por trás das ilusões. Eu agradeço por mostrar as verdades, eu agradeço por trazer a força e a maturidade de enxergar as verdades, eu permito ser um canal limpo novamente da verdade, da luz, do amor. Eu autorizo aprender a amar de novo. Eu posso viver isso porque eu estou pronto, porque eu sou esse amor. Repetir, 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 começar a agir diferente, começar a ponderar, a observar mais, a se autoconhecer, a entender se o que está movendo os meus pensamentos, é o amor ou é o medo? O que está movendo por trás das minhas palavras? O que está me movendo por trás dos meus pensamentos e sentimentos? Autoobservação. Tudo isso são caminhos que nos fazem ativar de novo e de novo esse poder que nós somos. Vamos lá. Onde eu estava? Tem uma hora. Tem quase uma hora, daqui a pouco, eu não sei qual. 17h13. Então daqui a pouco essa live vai acabar, gente. Para isso devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres. Eu acho que eu virei a página. Foi. Quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Eu queria depois que vocês, quem quiser, claro, printar essa live e postar nos stories ou no feed de vocês, me marcando o que mais tocou vocês, o que mais vocês pegaram, assim, que foi importante, como isso ajudou vocês, qual foi a frase, qual foi o insight, qual foi a informação, o conhecimento que mais ajudou vocês, para que a gente possa ir trabalhando isso e compartilhando com as pessoas, tá bom? Fábio, também, saudade. O livro é Conversando com Deus, volume 1. Para isso, devemos deixar de lado. Ele tá dando aqui a dica do que a gente tem que fazer. É necessário deixar de lado os ensinamentos dos seus mestres mundanos, bem intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes, ensinar-lhes as verdades e lembrá-los dela. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz de dentro de vocês. Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. A voz interior é a mais alta com que eu falo.
porque é a mais perto de vocês. A nossa live acabou. E temos 20 segundos, então um beijo no coração de todos, gratidão, a gente se vê amanhã, 17h17, eu vou deixar esse movimento, tá bom? E a gente se vê amanhã, então, e a gente continua esse livro, gratidão, beijo no coração de todos e até amanhã.